A história da humanidade é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de progresso e desespero. Cada fio representa um momento, uma decisão, uma vida que contribuiu para o grande mosaico da nossa existência coletiva. Um dos capítulos mais sombrios dessa história é, sem dúvida, a instituição da escravidão. Um sistema brutal de trabalho forçado, opressão e controle que deixou uma marca indelével nas sociedades em todo o mundo. A escravidão não foi apenas uma prática isolada, mas uma estrutura profundamente enraizada, que influenciou a economia, a política e a cultura de inúmeras nações. Das antigas civilizações da Mesopotâmia à era moderna, a escravidão lançou uma longa sombra, moldando economias, culturas e o próprio tecido das relações humanas. Em cada era, em cada canto do mundo, a escravidão assumiu diferentes formas, mas sempre com o mesmo propósito: explorar e desumanizar. Durante séculos, milhões de indivíduos foram brutalmente arrancados de suas casas, famílias e liberdades, forçados à servidão sob ameaça de violência e morte. Esses indivíduos, arrancados de suas terras natais, enfrentaram jornadas aterrorizantes e condições desumanas, muitas vezes sem esperança de retorno. Eles suportaram dificuldades inimagináveis, tratados como mera propriedade, suas vidas e destinos controlados por seus escravizadores. A vida nas plantações, nas minas e nas casas dos senhores era marcada por trabalho extenuante, punições severas e uma constante negação de sua humanidade. Este ensaio mergulha na história da escravidão, explorando suas origens, sua evolução e seu legado duradouro no mundo de hoje. Vamos examinar como a escravidão foi justificada e perpetuada ao longo dos séculos, e como ela moldou as sociedades de maneiras que ainda sentimos hoje. Viajaremos do mundo antigo, onde a escravidão era uma prática aceita em muitas sociedades, até os horrores do tráfico transatlântico de escravos, examinando as forças econômicas e sociais que alimentaram esse sistema bárbaro. Veremos como a demanda por mão de obra barata e a ganância econômica levaram à exploração de milhões de vidas. Testemunharemos a resiliência daqueles que resistiram à sua escravização, lutando por sua liberdade e dignidade, e celebraremos os movimentos abolicionistas que finalmente puseram fim à escravidão legalizada em muitas partes do mundo. A coragem e a determinação desses indivíduos e grupos foram fundamentais para mudar o curso da história. Finalmente, vamos confrontar a verdade incômoda de que os legados da escravidão continuam a nos assombrar hoje, manifestando-se no racismo sistêmico, na desigualdade e na luta contínua pela justiça social. A escravidão pode ter sido abolida, mas suas cicatrizes ainda são visíveis nas estruturas sociais e econômicas contemporâneas. Ao compreender a história da escravidão, podemos reconhecer e combater melhor seus efeitos duradouros, buscando criar um futuro onde cada indivíduo seja valorizado, respeitado e livre. A educação e a conscientização são ferramentas poderosas na luta contra a injustiça, e ao aprender com o passado, podemos construir um mundo mais justo e equitativo para todos. A instituição da escravidão não surgiu repentinamente, mas evoluiu gradualmente em diferentes partes do mundo antigo. Desde os primórdios da civilização, a escravidão foi uma prática comum, moldando a estrutura social e econômica de muitas sociedades. Na antiga Mesopotâmia, por exemplo, a escravidão era frequentemente consequência de dívidas ou guerras, com indivíduos forçados à servidão para pagar dívidas ou como despojos de guerra. Os escravos eram uma parte essencial da economia, trabalhando em campos, construções e até em tarefas domésticas. O Código de Hammurabi, um dos primeiros códigos legais conhecidos, datado de 1750 a.C., continha até leis específicas que regiam o tratamento de escravos. Essas leis detalhavam os direitos e deveres dos senhores e escravos, refletindo a importância da escravidão na sociedade mesopotâmica.
No Antigo Egito, a escravidão era parte integrante da ordem social e econômica. Os faraós e a elite dependiam do trabalho escravo para construir monumentos grandiosos, como as pirâmides, e para manter a agricultura que sustentava a população. Os escravos eram usados na agricultura, construção e serviço doméstico, e podiam até chegar a posições de poder e influência em alguns casos. Alguns escravos, especialmente aqueles que trabalhavam diretamente para a elite, podiam ganhar a confiança de seus senhores e obter privilégios. No entanto, suas vidas ainda estavam sujeitas aos caprichos de seus senhores, e eles não tinham os direitos e liberdades fundamentais desfrutados pelos cidadãos livres. A vida de um escravo no Egito Antigo era marcada pela incerteza e pela falta de autonomia. Os antigos gregos e romanos também dependiam fortemente do trabalho escravo, com os escravos representando uma parcela significativa da população em ambas as sociedades. Em Roma, por exemplo, estima-se que até 1/3 da população fosse composta por escravos. Filósofos gregos, como Aristóteles, até desenvolveram justificativas filosóficas para a escravidão, argumentando que alguns indivíduos eram naturalmente adequados para serem escravos. Essas ideias influenciaram profundamente a maneira como a escravidão era vista e praticada na Grécia Antiga. Os escravos romanos trabalhavam em uma ampla gama de ocupações, desde mineração e agricultura até tutoria e entretenimento, e a economia romana era fortemente dependente de seu trabalho. Eles eram essenciais para a manutenção das grandes propriedades rurais e para a produção de bens e serviços. Embora as formas e práticas da escravidão variassem entre essas civilizações antigas, o princípio subjacente permanecia o mesmo. Um grupo de pessoas exercendo poder e controle sobre outro, negando-lhes seus direitos humanos básicos e explorando seu trabalho para ganho econômico. A escravidão era uma ferramenta de dominação e exploração, perpetuada por aqueles que detinham o poder. Essas primeiras formas de escravidão lançaram as bases para os sistemas mais brutais e exploradores que surgiriam nos séculos posteriores. A história da escravidão é um lembrete sombrio de como a humanidade pode subjugar e explorar seus semelhantes. E a luta pela liberdade e igualdade continua até os dias de hoje. O tráfico transatlântico de escravos representa um dos capítulos mais horríveis e vergonhosos da história da humanidade. Este comércio desumano durou séculos e deixou cicatrizes profundas que ainda são sentidas hoje. A partir do século XVI, esse sistema brutal de migração forçada e exploração viu milhões de africanos transportados à força através do Oceano Atlântico para trabalhar em plantações nas Américas. Esses indivíduos foram arrancados de suas terras natais, separados de suas famílias e comunidades, e forçados a suportar uma jornada aterrorizante. Impulsionadas pela demanda insaciável por mão de obra no Novo Mundo, as potências europeias, incluindo Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, estabeleceram vastas redes comerciais que se estendiam por continentes. Essas redes não apenas facilitavam o comércio de escravos, mas também a troca de mercadorias e riquezas, alimentando a economia global. Os traficantes de escravos europeus estabeleceram fortes e postos comerciais ao longo da costa africana, onde trocavam produtos manufaturados, armas e outras mercadorias por africanos capturados. Esses postos se tornaram centros de comércio e violência, onde vidas humanas eram tratadas como meras mercadorias. Esses cativos eram então submetidos a condições horríveis a bordo de navios negreiros superlotados, acorrentados nos porões, onde sofriam com doenças, fome e crueldade inimaginável. A viagem, conhecida como a Passagem do Meio, era um verdadeiro inferno na Terra. A Passagem do Meio, como era conhecida essa jornada através do Atlântico, foi um pesadelo de sofrimento e morte, com cerca de 15% ou mais dos escravizados morrendo no caminho. Aqueles que sobreviviam chegavam às Américas em condições deploráveis,
apenas para enfrentar uma vida de trabalho forçado e opressão. O tráfico transatlântico de escravos teve um impacto devastador na África, dizimando populações, alimentando conflitos e minando estruturas sociais. Comunidades inteiras foram destruídas, e a perda de milhões de pessoas teve efeitos duradouros no desenvolvimento do continente. Também transformou as Américas, criando sociedades construídas sobre as costas de africanos escravizados e deixando um legado de racismo e desigualdade que continua até hoje. As plantações prosperaram às custas do sofrimento humano, e a economia das colônias americanas foi profundamente moldada por essa mão de obra forçada. A magnitude e a brutalidade desse comércio de vidas humanas são difíceis de compreender, e seu impacto no mundo é imensurável. É um lembrete sombrio do que a humanidade é capaz de fazer e da importância de nunca esquecer essas atrocidades para que nunca se repitam.